aqui o curso de LGPD, senhores. E como que vai ser a dinâmica desse curso, antes de falar do conteúdo, né? A dinâmica do curso ele vai ser um pouco diferente do que há no mercado, tá? Então, veja, eu costumo dizer que tem muito curso tratando da Lei Geral de Proteção de Dados, mas um curso focado na área da saúde, temos o Instituto do Conhecimento somente. Temos o Instituto do Conhecimento somente. Então, gente, só um minutinho, deixa eu... Ok, temos somente o Instituto do Conhecimento. Neste modelo, do curso de LGPD, focado exclusivamente na área da saúde. E tem um outro detalhe que eu quero colocar para vocês. Este curso, ele é um pouco diferente também do que há no mercado. Por quê? Porque este curso, ele traz uma mescla, de curso, treinamento, capacitação, mais consultoria, mas também não é uma consultoria. Tá? Nós estamos ali entre o curso do que tem de padrão no mercado e a consultoria. Nós estamos aqui no meio. Para vocês terem uma ideia de como nós vamos trabalhar nesse curso, eu pediria que quem está com a imagem ligada, desligue, tá? Desligue a imagem. Isso, obrigado, Marcelo. Desligue a imagem, deixe a imagem só comigo e depois só com o instrutor. Então, vejam, neste curso, como eu falei, que ele há uma diferenciação de mercado, para vocês terem uma ideia, vejam como que vai ser a dinâmica. Nós teremos 6 encontros, né? Nesses 6 encontros, vocês estão vendo minha tela, concordam sim ou não? Escrevam para mim, por favor. Nós teremos um primeiro encontro, tá? E após esse primeiro encontro, nós teremos um plantão do próprio instrutor para tirar dúvidas daquilo que foi tratado no primeiro encontro. Então, vejam, nós temos, por exemplo, a primeira aula vai ser no dia 16 de novembro. Então, nós vamos ter um encontro com o instrutor. Entre o primeiro encontro e o segundo encontro, nós teremos um encontro intermediário com o instrutor para tirar as dúvidas do primeiro encontro. E depois, vamos para o segundo encontro. A aula, o curso propriamente dito. E depois vem um novo encontro com o instrutor. E assim por diante. Qual o outro diferencial que eu quero colocar para vocês? Nós, no decorrer do exercício, né, no decorrer do exercício do curso, nós vamos orientar. Nós aplicaremos um diagnóstico padrão para a gente ter vocês terem uma visualização preliminar de como vocês se encontram no hospital em relação à LGPD. Posteriormente, no último encontro, nós daremos um checklist que vai com um passo a passo, que vai te orientar para você adequar o teu hospital na LGPD. Tá? O que a gente espera de principais entregas deste curso? Quais as principais entregas que a gente busca neste curso? Vocês vão ter um diagnóstico realizado do hospital de vocês, preliminar, mas é um diagnóstico, vai ser totalmente automatizado. Vocês vão ter o checklist para adequação, que vai te ajudar e auxiliar na adequação à LGPD, é isso? Vocês vão ter também uma visualização da aptidão para elaborar e operar as políticas de compliance, de privacidade de dados na tua instituição de saúde, como também uma visão das atribuições do DPO. Então, vejam, gente, existem cursos que estão sendo ofertados até mais baratos do que o nosso, e mais caros também. Mas nenhum deles tem este formato. Nenhum. Tá? E existe, do outro lado, a consultoria, que aí o mercado está cobrando acima de 70 mil, 50 mil, acima de 100 mil, já vi orçamentos acima de 300 mil reais para adequar o teu hospital à LGPD. Nós não somos nem consultoria e não estamos oferecendo esse curso padrão de mercado. Estamos aqui no meio, tá certo? Me permitam, antes de passar a palavra para o instrutor,
Eu vou entrar muito rapidamente na plataforma do Instituto. O curso vai ser totalmente à distância e na página principal você vê aqui o curso de LGPD. Quando eu clico, Programa de Formação e Preparação para a Implantação da LGPD. Aqui tem todas as informações, os conhecimentos e habilidades que o profissional vai ter adquirido com o curso, o público-alvo, é isso? A modalidade de treinamento, como falei, é à distância, mas ao vivo, tá? As datas dos encontros dos cursos, do curso, vai ser dia 16, 23, sempre das 19. Esse é o primeiro encontro, das 19 às 22, o segundo, das 19 às 21. Os horários do atendimento especializado, que é o horário intermediário entre um encontro e outro, né? Esse horário intermediário, o professor Daniel, o doutor Daniel, vai estar lá, por exemplo, no dia 19, das 19 às 21, para dar suporte, tirar dúvidas em relação ao primeiro encontro. Entenderam? Aí depois vai para o segundo encontro, aí depois tem um outro atendimento dia 26, dia 26 das 19 às 21, para tirar dúvidas do segundo encontro, e assim por diante. Tá? O profissional, no final, vai passar por uma certificação e, tirando a nota, ele vai ter o seu certificado do Instituto. Ok? Gente, ponto muito importante. Quem se inscreveu neste webinar, tá, vai poder fazer a sua inscrição pagando o valor da semana passada, ou seja, R$ 2.500. Porque se fosse fazer a sua inscrição hoje, seria R$ 3.500. Mas quem se inscreveu no webinar vai poder fazer o seu curso ao valor de R$ 2.500, valor da semana passada. Se você tem mais de um profissional do mesmo hospital que vai fazer o curso, o primeiro paga R$ 2.500, o segundo paga metade de R$ 2.500, R$ 1.250. Ok? Professor, e se eu tiver a partir de 3 profissionais do meu único hospital, você vai nos contatar que a gente negocia um preço especial para o teu hospital. Para que eu possa passar a palavra para o professor instrutor Daniel, doutor Daniel, aqui tem o resumo do currículo dele, mas o que eu posso dizer, 2 pontos. Eu não vou ler o que está aqui, que depois vocês podem entrar no site e participar, e ter acesso ao currículo. É um profissional de larga experiência na área de proteção de dados, né, que atua desde o início dos anos 2000 com segurança e proteção de dados, e com experiência nacional, logicamente, e internacional, sobre as leis de proteção de dados dos Estados Unidos, da Europa. E um ponto muito importante, o doutor Daniel, antes de passar essa informação, eu consultei, né? Olha, eu posso passar? Não, pode falar. Então, assim, olha, o doutor Daniel foi um dos profissionais que foi entrevistado, né? E participou, vamos dizer assim, do processo, né, de seleção para ser um dos diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados do país, do nosso país. Né? Ele foi um dos cotados. Logicamente que para essas nomeações, que é 100% natural, são avaliados critérios técnicos e políticos. Né? E não tem nada de errado nisso. Tem que ter esses 2 aspectos, técnicos e políticos. E ele, pelos aspectos políticos, talvez, ele não é hoje um dos diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados do nosso país. Mas só pelo fato de ter sido cotado, de ter sido entrevistado, aí só isso já demonstra a sua experiência. E com isso, eu vou passar a palavra para o doutor Daniel. Doutor Daniel, agora a bola está com você. Boa palestra, e eu vou estar aqui do lado para te auxiliar no que couber. Muito agradecido, professor Ilomar. Muito bom dia, amigos.
Você consegue me ver? Consigo, e já já eu tiro a minha imagem. Tá ótimo, então. E eu vou compartilhar minha tela aqui para colocar a nossa apresentação. Todos conseguem enxergar aqui minha tela? Tudo bem. Então, vamos lá. Bom, primeiro, agradecer ao Instituto do Conhecimento do Saber Fazer por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã com vocês e compartilhar o que eu sei, o que eu tenho de conhecimento, mas também aprender com vocês. O lado bonito do ensino é isso. A gente aprende ensinando também. E um aspecto interessante do Instituto do Conhecimento e do Saber Fazer é que a gente não dá só a parte teórica, né, que seria o conhecimento. Conhecimento hoje é bastante difundido, você tem inúmeros cursos sobre a LGPD propriamente dito, mas poucas instituições como a nossa entregam também a parte prática, ou seja, a gente não espera chocar o ovo e já joga o passarinho fora do ninho e vai lá, se vira, voa sozinho. Não, a gente pega você na mão e no passo a passo, de forma bem didática, com o conteúdo do conhecimento, a gente demonstra como isso operacionaliza no setor específico, no caso, o setor médico hospitalar e de laboratórios, como é que funciona essa aplicação da LGPD. O que é a LGPD? Eu costumo fazer a introdução de qualquer tema de ordem técnico-científica a partir da etimologia. Então, vamos lá, a gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar um pouquinho sobre o tema central da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a proteção dos dados, que, por sua vez, protege o quê? A privacidade dos indivíduos, do titular do direito, né? do sujeito que tem toda essa base valorosa de informações, né? Levando em conta que dados nada mais são do que registros de fatos. Então, esse é o primeiro conceito que a gente passa. Vamos aqui para o primeiro slide, então. Bom, o que vem a ser a privacidade? A origem etimológica da palavra, ela vem lá do século XVIII. A origem etimológica dela é britânica, ela vem do inglês, né, e ela apontava para um indivíduo, né, recrutado. Tanto que hoje no Exército ainda tem a palavra, né, quem entra, a primeira patente do Exército é do recruta. E isso acontecia lá na época medieval, os senhores feudais, eles recrutavam pessoas, era uma época bastante beligerante, você tinha várias guerras entre os feudos, e aí você recrutava esse indivíduo, ênfase aqui na palavra indivíduo, porque quando a gente fala de privacidade, a gente fala de individualidade, não é por obra do acaso que a gente tem uma PEC agora que está sendo elaborada e tramitada no Congresso, que visa incluir a privacidade como uma garantia individual do artigo 5º da Constituição. Então, se nós irmos um pouco mais a fundo na questão do que é privacidade e voltar para a origem dela do inglês, privacy, privacy é qualificado pelo dicionário de Oxford como state of freedom from intrusion, ou seja, é o estado... alguém sabe a definição de freedom? Porque todo mundo poderia dizer assim, erro crasso que todo mundo comete é confundir freedom com liberdade. Liberdade é liberty, né? Freedom não tem tradução para o português, igual saudade também não tem tradução para o inglês. Mas freedom, se você quebrar a palavra, você tem a primeira parte dela que é free, que vem do frei de alemão, que quer dizer amor, e dom, que quer dizer domínio. Então, é o estado de graça de total domínio. Você tem total controle da sua individualidade. Assim, totalmente blindado, totalmente protegido, repelida a qualquer forma de intrusão. Então, essa é a noção clássica e mais incisiva do que vem a ser a privacidade, que é protegida por um arcabouço legal aí grande hoje, que está em voga, que está na moda, tanto no Brasil como lá fora,
Você tem a GDPR lá na Europa, que é um modelo unificado igual ao nosso, que a gente transpôs e importou aqui para o Brasil, né, de uma autoridade central, a NPD, ao passo que nos Estados Unidos tem um sistema de controle multissetorial. Você tem uma agência controladora quando os dados derrogam questões de direito de concorrência, né? Então, lá o FTC, que é a espécie do CAD deles, que controla isso. Na área de educação, você tem a Secretaria de Ensino de lá. Quando se trata de consumerista, você tem o Departamento de Comércio. Dados de ordem médico-hospitalar vai para a Agência de Saúde lá dos Estados Unidos. Enfim, um modelo diferente do nosso, que trouxe, na sua maior parte, inspiração no modelo europeu. Agora, a gente também incorporou alguns elementos do sistema americano. Então, a gente tem uma espécie de um híbrido aqui no Brasil, com algumas pequenas diferenças que infelizmente, causam grandes repercussões, principalmente no campo jurídico. Então, o tema pode ser um pouco confuso. A ideia aqui do curso, o que é? É simplificar, te fazer um pouco mais familiarizado, principalmente com as terminologias técnicas, e, ao final, lógico, mostrar como isso aí se aplica. Mas o fato é que a gente tem 4 tipos de privacidade, né? Você tem a privacidade territorial, ou seja, aquele domínio da sua casa, ou do seu escritório, ou do ambiente onde você trabalha, só seu, né, em tese. Você tem aquela privacidade de ordem física e corporal, ou seja, teu corpo, né? As feministas têm aquele jargão, inclusive, meu corpo, minha lei, meu corpo, minha decisão, quando tem todo aquele movimento político a favor da liberação do aborto. Você tem a privacidade de comunicação, que também já é uma garantia constitucional, ou seja, é inviolável toda forma de comunicação, troca de mensagens, correio, a questão postal, entre indivíduos, né, salvo exceções. Né? E você também tem a privacidade de informação, ou seja, o banco de dados, né? Toda aquela informação que você tem, que é configurado como data ou metadata. E então vejam da importância da privacidade. Bom, a gente falou de dados, a gente falou de privacidade, a gente tem que falar o que vem a ser uma lei, né? A origem da lei. A lei, ela nada mais é do que uma regra categórica, né, que vem a prescrever, de forma escrita ou não, né, porque tem muitas leis que a gente cumpre por questão de costume, por questão de cultura, mas ela emana de uma autoridade, via de regra, uma autoridade soberana, a qual todos nós estamos subordinados. Por exemplo, a LGPD, ela emana do governo brasileiro. A gente tem que obedecê-la porque tem toda uma estrutura hierárquica a qual nós estamos subordinados. Hoje, o órgão direto a qual a LGPD tem a competência de legislar, fiscalizar e aplicar as sanções é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E notem que ela se impõe a uma sociedade de indivíduos, ou seja, lembra que a gente falou lá daquela questão da privacidade, que é o domínio absoluto? Então, isso aí vem a ser relativizado, né? Até onde a gente pode ter essa privacidade, aquele estado de graça, de total domínio da nossa seclusão, de onde a gente está. Então, e outro elemento que a gente tem que abordar da lei é a questão de, em caso de não cumprimento da lei, existe um negócio chamado sanção. O que é a sanção? A sanção é a penalidade. E você tem aí vários tipos de sanção. Você tem a sanção de ordem administrativa, você tem a sanção de ordem civil e de ordem criminal, que é a mesma tipologia, essas 3 divisões, que se aplica à LGPD pelo seu não cumprimento. Todo mundo ficou um pouco assustado com a elaboração da LGPD, lógico, por conta da multa de 2%, respeitado o teto de 50 milhões, que pode ser aplicado por infração. 2% do faturamento global da empresa, do hospital, ou do grupo econômico a que ela pertence, do último exercício, faturamento bruto.
Então, os valores são, de fato, vultantes. E é importante também, falando assim da parte histórica, a gente relembrar que a questão de privacidade ela vem de antigos livros de lei. Antigamente, na ausência de uma constituição ou de um regramento civil social, você tinha os livros jurídicos, eram os livros religiosos. Então, várias escrituras da Grécia Antiga já falavam sobre privacidade. Nas religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islã, né, tanto na Torá como na Bíblia, como no Corão, respectivamente, você tem o direito de seclusão, principalmente o direito de seclusão, que é o direito de estar isolado, para praticar as preces, né, para você poder rogar a Deus, pedir alguma coisa, lógico, isso dentro da visão monoteísta. Bom, vamos falar um pouquinho de dados, então, o que vem a ser dados. Como eu já adiantei, dados são apenas registros históricos de fatos. Então, você vai encontrar dados nos livros religiosos que eu te contei, que eu mencionei, né, das 3 religiões. Você vai encontrar dados em todo tipo de reporte, todo tipo de documentação que você tem registrando acontecimentos, fatos, ou qualquer tipo de elucubração de alguma descrição de um objeto, de um indivíduo. Mas, para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai focar na parte dos registros de fatos sobre indivíduos. O que vem a ser, então, os metadados? Hoje é uma terminologia bastante usada. A gente tem tanto dado hoje que a gente precisa de dado para especificar esses dados. Esses são os metadados, né? São os dados que catalogam, que qualificam, que discriminam os dados. E o que vem a ser o Big Data? Bom, o Big Data é a confluência de todos os dados que a tecnologia hoje tão avançada como ela está, seja na área de processamento, seja na área de armazenamento de dados, que ela permite que se tenha, sejam nos aplicativos, sejam nos meios de comunicação, TV a cabo, serviço de TV a cabo, serviço de internet de banda larga, inclusive serviço de prestação de conta de luz, ou seja, todo tipo de portal que venha fazer uma coleta de informação dos indivíduos, ou dos usuários, ou dos consumidores, dos clientes, ou dos pacientes, no nosso caso específico aqui, você tem aí um Big Data. Né? E o Big Data ele vai lidar com dados pessoais e, no nosso caso específico, além de dados pessoais, dados sensíveis. Muito bem, um critério muito importante do Big Data são os 5 Vs que a gente coloca aqui. Então, dado esse avanço tecnológico bastante robusto, você tem a questão de um volume imenso de dados, você tem uma velocidade em que esses dados são processados, muitas vezes não são mais nem processados, aliás, a maioria das vezes não é mais nem processado por pessoa, ele é automatizado, ou seja, existe uma máquina que está processando os dados, e aí tem a figura do profiling, que é você criar perfil daquele determinado indivíduo, para você ter um conhecimento tão grande dessa pessoa, desse indivíduo, que é o titular de dados. Às vezes, você acaba, através das tecnologias, a tecnologia conhece melhor o indivíduo do que o próprio indivíduo. E aí tem implicações legais na área comportamental, na área de marketing comportamental, que a gente pode falar depois também. Não quero me adentrar hoje no tema, a gente guarda isso para o curso. Tem a questão da veracidade, que é a autenticidade dos dados, né, o terceiro V. Então, de quão confiável são esses dados que são coletados. E isso também tem implicações na lei, né, o direito que foi criado de você poder saber quantos dados aquele determinado controlador ou processador tem do indivíduo, e o direito de você poder retificar aqueles dados, se necessário for, o direito a ser excluído ou ser apagado, né, o direito ao esquecimento, enfim, uma questão bastante importante. O quarto V, aliás, o terceiro V é o da variedade. Então, essa ampla gama de dados, ela não tem limite, ela fala praticamente de tudo sobre o mesmo indivíduo. Então, ele tem uma visão holística, digamos assim, que é o termo que está em voga hoje, e tridimensional da pessoa. Ela te enxerga, e por isso o perigo que se tem, né, do controlador, do processador, da máquina
está a serviço do controlador e processador, conhecer o indivíduo melhor que o indivíduo, principalmente para fins de previsão, né? Poder prever qual que vai ser o comportamento dele. Lembrando que o voto também é um comportamento, né? Então, a gente teve alguns casos que ficaram notórios, como Cambridge Analytica, e entre outros, onde você tem empresas aí cometendo abusos no uso e na exploração desses dados. E os dois últimos Vs, a gente tem o V da veracidade do valor. A veracidade eu já comentei, né? A autenticidade dos dados. E o último valor. Recentemente teve uma capa da revista Business Week que mostra que os dados, através de estudos, que hoje o dado vale muito mais que petróleo, né? Eu diria que o dado hoje vale muito mais que urânio até, dada a potencialidade de atributos que se pode conferir a uma plataforma digital em termos de engajamento de clientes, em termos de maximização de resultados para você monetizar essa plataforma. Não é à toa que você tem aí os maiores gigantes da economia mundial hoje, são as empresas de tecnologia. Facebook, Google, Amazon, só para citar as 3 maiores. Mas isso tudo tem também uma questão que agrava, que cria um ciclo virtuoso, ou talvez um ciclo até vicioso, que é a teoria de Moore. Os colegas aqui que trabalham com computação conhecem a teoria de Moore, que fala o seguinte, que a cada determinado período de tempo, e aí tem uma certa divergência, alguns falam que é 1 ano, outros falam que é 2, mas que a capacidade de processamento dos computadores, das máquinas, do hardware, né, ele dobra. Então, a gente está numa progressão geométrica aí, dobrando a cada ano. E agora com a entrada do 5G e com aqueles outros fenômenos de internet das coisas, onde todos os objetos estão conectados, a ubiquidade que eles falam, a gente está a todo momento monitorado. Então, fica a pergunta, a privacidade, ela existe de fato ou ela é uma utopia? Porque a gente está a todo momento sendo vítima de intrusão. Lembra que eu falei que o conceito de privacidade é o quê? É aquele estado de graça, de domínio absoluto e de controle, de estar só. The right to be alone, como eles falam nos Estados Unidos, o direito de estar, ser deixado só. Hoje, me parece que isso é bastante conceitual e cada vez menos real, principalmente para quem tem smartphone. Eu costumo brincar que smartphone é um dispositivo de monitoramento muito melhor do que uma tornozeleira eletrônica. Ele sabe tudo de você. Às vezes sabe até mais do que você mesmo. Então, ele sabe onde você vai, para quem usa os aplicativos de georreferenciamento para se locomover no trânsito. Ele sabe das suas predileções, música, predileção de tipo de gastronomia, de passeio, os percursos que você faz, enfim, uma infinidade de informações. Então, isso só vai se agravar se a gente levar em consideração a teoria de Moore, tá? E a entrada do 5G, porque você vai ter aquela conectividade de alta velocidade com um processamento assim, com a capacidade infinita. Enfim, são questões que nós abordaremos durante o curso, que tem implicação direta na gestão de dados dentro de uma instituição, dentro de um empreendimento médico hospitalar, laboratorial ou de clínica. Um detalhe, eu não vou abrir para perguntas agora, mas ao final a gente vai ter uma pergunta para quem quiser se aprofundar em qualquer uma das questões que estão sendo abordadas aqui, tá? Tudo bem. Falar um pouquinho dos tipos de dados, né, que a lei determina. Então, dados pessoais, são dados que identificam a pessoa, grosso modo. Nós temos, na área específica do direito do compliance de dados médico-hospitalar, a gente lida com dados sensíveis. Então, a gente tem aí dados que são sensíveis, a lei qualifica como os que tratam de união sindical, né, para quem é sindicalizado, que fale das suas opções, orientações sexuais, que fale da sua raça, da sua etnia, mas principalmente, isso que interessa para nós, é quando o dado fala da sua saúde. E vejam,
a infinidade de fontes que a gente consegue que falam sobre a saúde daquele titular de dados, daquele indivíduo. Desde o atendimento inicial dele numa recepção de uma instituição médico-hospitalar, até aplicativos, esses smartwatches que você tem hoje, como Apple Watch ou Garmin, que tomam dados do usuário, como a pressão dele, batimento cardíaco, quando ele está correndo, fazendo exercício, enfim. A gente vai trabalhar isso também bastante, né? Como conflui e como se enfrentam o direito e a tecnologia. Voltado, lógico, para a visão, para a necessidade, para a ótica de quem está sentado na cadeira da gestão de um departamento de RH, de um departamento de atendimento, de um departamento comercial, de uma instituição médico-hospitalar. Outro ponto interessante de ser abordado é a questão do compartilhamento e acesso. Então, a gente vai aprender, através lá do nosso checklist, do diagnóstico que vai ser feito durante o curso, quais são as melhores práticas para compartilhamento, o que é necessário, quais são as salvaguardas, né? Quando que o compartilhamento pode ser feito, quais são os pré-requisitos para esse compartilhamento, qual que é a política mais adequada para acesso dentro de um ambiente médico-hospitalar. A gente vai falar sobre o tratamento dos dados, né? A questão de responsabilidade objetiva, que aí independe do dolo ou culpa, ser responsável, e da subjetiva. E aí a gente trabalha também a questão de dolo e culpa pelo desvio de conduta, pela má prática na gestão desses dados. Então, vai ser um curso bastante denso nesse sentido, mas o mais importante, como bem frisou o nosso professor Wilomar, não é um prato feito. Isso aqui foi um curso elaborado de forma bem detalhada, específica, voltado para o setor de vocês, que é o setor médico hospitalar. A gente quis trabalhar bastante as seguradoras de plano de saúde, os hospitais, as clínicas e os laboratórios. Esse é o nosso público-alvo, esse foi o desafio que o professor Wilomar me fez e eu aceitei, me sinto privilegiado, para mim é um grande prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho também, durante o curso, sobre controladores e processadores. Vejam, a lei ela fala somente desses dois quesitos, controlador e processador. Hoje, como é uma aula introdutória, uma aula preliminar, eu só quero que vocês lembrem o seguinte: quem que é o controlador? O controlador é o cara que determina, é a pessoa, ela pode ser pessoa física ou jurídica, que determina os meios e o propósito do tratamento de dados. O referido, o controlador é a pessoa que determina os meios e o propósito para o tratamento de dados. Ao passo que o processador, ele está subordinado ao controlador, então ele exerce o tratamento de dados sob a égide, sob o controle, sob a orientação, e essa orientação tem que ser contratual, do controlador. Então, existe um vínculo entre eles, né? E aí esse vínculo entre controlador e processador gera direitos e obrigações que a gente vai examinar especificamente voltado para o setor de vocês, que é o setor médico-hospitalar. Uma coisa que não está na lei, mas eu já adiantei, a gente vai ter esse problema, a NPD vai ter que enfrentar, que é a questão do controlador conjunto. Porque o que acontece? Isso, lógico, a gente viu acontecer nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, eu duvido que não aconteça no Brasil, vai acontecer também, é quando há confusão entre quem é o controlador e quem é o processador. Então, existe a divisão, compartilhamento de responsabilidades no que a gente fala de controladores conjuntos. Ou seja, quando um processador ele ganha bastante autonomia e ele passa a determinar alguns procedimentos de tratamento de dados que não foram pré-estabelecidos pelo controlador, mas são legítimos porque são necessários, por exemplo, para o exercício da atividade do processador. Eu vou dar um exemplo básico. Hoje a gente tem muito cloud computing, né? Que nada mais é de armazenamento e processamento de dados em nuvens. Pois bem, quando essa empresa que é terceirizada, que ela é controlada, que ela é contratada para fazer o armazenamento, uma Amazon, uma Microsoft da vida, para citar algumas, existem várias, né? Ela pode determinar, dentro da sua política de melhores práticas de segurança, alguma espécie de processamento desses dados, né, que vão além da vontade do controlador ou do pré-estabelecido pelo controlador. E aí ela passa a ser considerada um controlador conjunto. Então, isso é importante para a gente voltar lá atrás no tema da responsabilidade objetiva e subjetiva, por eventual vazamento de dados, por mau uso, por desvio de conduta.
enfim, envolve toda essa parte de governança corporativa dentro dessa cadeia de gestão de dados, que vai desde, no caso específico, do hospital que compartilha dados lá com o laboratório e vice-versa. Uma figura muito importante dentro desse meio, dentro dessa cadeia hierárquica que você tem aí no tratamento de dados, é a figura do encarregado de dados. Eu acho uma terminologia horrível, mas foi o melhor que eles conseguiram aqui no Brasil para traduzir o termo DPO, que é Data Protection Officer, ou seja, a pessoa que é responsável em fazer a interface entre o usuário do dados, porque ele vai ter, obrigatoriamente, o contato dele vai ter que estar à disposição do titular dos dados, né, do usuário do serviço, do consumidor do produto. Para quê? Para atender qualquer tipo de demanda para retificação desse dado, para portabilidade dos dados, que é um negócio que hoje a Lei Geral de Proteção de Dados garante a esse titular, como também ele faz a interface do hospital, do laboratório, da clínica, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí a gente já falou um pouco do perfil, né, quais são as qualificações técnicas, qual que é o background que a gente acha o mais adequado para você nomear esse DPO, alertar para o fato que o DPO pode ser uma pessoa física, ou ele pode ser uma pessoa jurídica terceirizada para exercer essa função, dentro daquela ótica de você reduzir custos, principalmente para empresas médias e pequeno porte. E, enfim, é um negócio bastante fundamental para que seja abordado e detalhado sobre todas as nuances da lei. Por último, a gente vai falar da parte contratual. O que é um termo de privacidade, o que é uma política de privacidade. Por hoje, basta vocês lembrarem o seguinte: o termo de privacidade é o que você transmite na hora da coleta dos dados, e o ideal é que seja transmitido ou durante ou antes da coleta dos dados, ao titular dos dados, deixando bastante específico e explícito quais são, e de forma não ambígua, ou seja, tem que ser um linguajar bastante fácil de ser entendido, inteligível, aí para um adolescente de 16 anos é o ideal, explicando para ele quais são os direitos e garantias que ele tem ao fazer a entrega, dar o voto de confiança ao hospital ou a empresa aí que está coletando o dado dele, o controlador, no caso dos dados, e dar todas as salvaguardas e garantias para esse titular. Ao passo que a política de privacidade de dados, vamos lembrar então, que a política de privacidade de dados, ela é todo o regimento interno, né? Como você vai processar esses dados, qual é o teu fluxograma de dados, quais são as técnicas de proteção, qual que é o arcabouço tecnológico que você vai usar em termos de segurança de rede, por exemplo. Quem já trabalhou com isso, eu vejo que tem várias pessoas aqui, colegas aqui do grupo que são dessa área de TI. Então, tudo que envolva as melhores práticas em segurança de rede, em medidas anti-hacking, são fundamentais aqui. Então, é basicamente isso. O termo de privacidade ele é da porta para fora, a política de privacidade é da porta para dentro. Basta lembrar isso, que depois a gente se aprofunda na temática durante o curso. Tudo bem. A gente tem que falar também, lógico, se a gente tem uma regra, a gente tem todo um corpo de autoridades que fazem o quê? Fiscalizam o cumprimento da regra. Então, como bem lembrou o professor Ilomar, a recém-possada NPD, né? A gente tem lá 5 diretores que tomaram posse. De fato, fui um dos candidatos a uma das vagas lá. Fui preterido por questões técnicas, mas as pessoas que estão lá eu conheço, são bastante qualificadas. Eu fujo um pouco do perfil. Você tem 3 militares, 2 mulheres foram nomeadas, então eu acho que eu fujo um pouco do perfil. Mas eu já tive a oportunidade de parabenizar e cumprimentar pessoalmente cada um dos empossados. Uma coisa interessante do perfil dessa NPD que tomou posse é o seguinte, que a gente pode falar hoje. São 5 nomeados, 3 militares, 2 mulheres, 2 advogados. Você tem bastante gente lá da área técnica, da área de segurança de rede. Levando em conta que tem 3 militares, me parece que o governo federal dá muita atenção a esse perfil da Política Nacional de Proteção de Dados como uma questão de segurança nacional. Então, são 2 dados que a gente tem que levar, alguns dados, algumas interpretações, minha opinião particular, de forma bastante objetiva, lógico, de qual será o perfil da NPD na fiscalização e na aplicação da lei.
O fato que a gente tem 3 militares lá me diz que vai ser uma gestão da Política Nacional de Dados no Brasil bastante disciplinada, né, como não poderia deixar de ser. Ou seja, os militares são bastante objetivos e pragmáticos. Quando se propõe fazer um negócio, não fica só no campo teórico. Então, para quem duvidava que a NPD fosse ficar só num plano figurativo, não me parece que é o caso. Ela veio para ficar e ela veio para valer. Um negócio interessante para o nosso setor, que é o setor médico hospitalar, a gente tem que falar da Anvisa. A Anvisa, inclusive, que está apurando agora um caso de vazamento de dados, né? E aí tu me pergunta, puxa vida, mas a sanção da lei não se aplica a partir de agosto do ano que vem, professor? E agora, como é que é? Por que estão condenando um laboratório? Condenaram lá uma construtora que vendeu os dados para empresas financeiras de um comprador de uma unidade imobiliária, tomou uma multa lá de R$ 10.000. Como é que isso pode acontecer, professor? Lembra que eu falei que tinham 3 tipos de sanções? Pois bem, a NPD ela faz a aplicação da sanção administrativa. Agora, hoje, a partir do marco legal da internet, ou a partir de qualquer tipo de sanção onde fique comprovado que houve algum dano causado ao indivíduo titular dos dados, independente da aplicação da sanção administrativa, existe sim a imputação da penalidade civil e criminal. Mas aí você tem que comprovar o quê? O nexo causal. Ou seja, eu tive um prejuízo comprovadamente por uma intrusão na minha privacidade, a quem eu confiei meus dados, e por conta dessa intrusão, por conta dessa invasão da minha privacidade, do mau uso do voto de confiança que eu dei ao controlador ou processador, eu sofri um dano. E aí, na legislação consumerista, no juizado especial civil, onde a construtora foi condenada, foi aplicada a multa. E se você comprova o dolo e prejuízos na seara criminal, e aí a gente pode falar de várias coisas que também entram em voga nessa loucura que é o novo mundo social transformado pela tecnologia. Já ouviram falar sobre pornografia de vingança, onde o ex-cônjuge, o ex-namorado, o ex alguma coisa vai lá e divulga em público, como uma forma de vingança, fotos íntimas do antigo parceiro. Então, isso aí é total invasão de privacidade, né? Eu confiei o dado a uma pessoa, mas para um propósito específico. Qual que era o propósito? Queria demonstrar afeto e atração pela pessoa, eu queria comprar uma unidade de apartamento, eu queria fazer uma coisa específica, que foi esse propósito foi completamente desvirtuado, foi completamente alterado, sem a minha anuência, sem o meu consentimento, que é um outro termo que a gente vai tratar bastante, que é importante. Toda a legislação de privacidade de dados, ela trabalha bastante a questão do consentimento. Por hoje, só para a gente lembrar o que é consentimento. Consentimento é ciência mais aprovação. Ciência, ou seja, eu tenho que saber o que eu estou consentindo, eu tenho que entender da importância da nomenclatura de uma política de privacidade e de um termo, uma notificação de privacidade para o meu titular de dados, que vai me confiar os dados, ser bastante inteligível. Não é, a gente tem que abrir mão do juridiquês, daquele linguajar um pouco mais erudito. Tem que ser o português claro para o homem mediano. Então, a Anvisa ela trata lá na resolução diretiva conjunta da confidencialidade de dados em sítio eletrônico, né? A gente tem o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que regulamenta de forma mais específica a nossa área. Algumas resoluções, eu citei aqui 3, né? Uma de 2000, uma de 2002, uma de 2007, que falam sobre o consentimento do paciente, que a gente já tratou, né? A importância do consentimento. O prontuário médico e o prontuário médico eletrônico são dados extremamente sensíveis e que a lei trata com bastante carinho e também com bastante rigor em termos de descumprimento. Então, da importância da gente ter esse curso aqui, para a gente poder qualificá-los e deixá-los mais familiarizados com o que deve ser o que deve ser obedecido, como isso vai ser obedecido, principalmente, porque cursos que falam assim, o que deve ser feito,
Tem bastante, tem uma variedade muito grande. Agora, o curso que fala o que é o conhecimento, e o como fazer, né, a maneira como isso deve ser abordado em total compliance dentro das melhores práticas do mercado, são poucos. Eu acho que o curso elaborado aqui em conjunto com o Instituto do Conhecimento Saber Fazer é pioneiro nessa área, voltado para o setor médico hospitalar. E, por último, a gente tem também a Agência Nacional de Saúde, né, a Resolução Normativa de 2012, que fala sobre portabilidade de dados, né, transferência de informação do sistema de saúde. Então, eu quero mudar de plano, né, tenho um plano numa operadora, eu quero mudar da operadora A para a operadora B. Como é que eu faço? Eu tenho que preencher todo um cadastro? Não. Ela fala, olha, eu quero que meu cadastro seja transpositado para essa outra operadora da minha nova escolha. Então, é basicamente isso. Lógico, estou tratando aqui tudo de uma forma bastante superficial e preliminar, para deixar a parte temática mais robusta, mais específica para o curso. Tudo bem. O nosso programa, falar um pouco do programa, então, especificamente dito, nós temos um programa aí de 6 aulas teóricas, né? Na verdade 5, né? Porque uma das aulas é uma aula prática. Mas são 6 aulas programadas, é um curso total de 33 horas. A gente começa recapitulando o conceito, que a gente já deu uma petiscada aqui. Na segunda, a gente fala sobre direito, sobre todo o arcabouço legal antes da LGPD, né, para chegar na LGPD, o porquê da LGPD, o que nos trouxe a LGPD. Aí a terceira aula vai ser uma aula bastante densa. Vai ser uma aula onde a gente vai tratar, de forma geral, todos os temas do LGPD e os temas que se aplicam mais especificamente à nossa aula, ao nosso interesse enquanto uma instituição médico-hospitalar. Então, é uma aula assim, que é muito importante vocês estarem presentes na aula do LGPD, lógico, como em todas as outras, mas é uma aula que eu vou ter um carinho especial, principalmente no plantão de dúvidas. A gente vai falar que todas elas vão ter um plantão de dúvida. Temos aí a quarta aula, que a gente vai tratar do compliance, que vem a ser o compliance. Compliance é o cumprimento de regras. Isso vai além da LGPD, lógico. A gente vai falar sobre governança corporativa, a gente vai falar sobre melhores práticas, sobre código de ética e de conduta, sobre a questão de recursos humanos, né? Porque, vejam, para proteger os dados, a gente vai ter que monitorar quem tem acesso aos dados. A gente vai ter que ter log de registro. Então, tudo isso vai ser tratado dentro de uma legislação trabalhista, né? O que a gente pode monitorar? Como que tem que ser feito esse monitoramento? Porque, olha, eu estou protegendo os dados dos pacientes, mas agora estou invadindo os dados do meu trabalhador, do meu funcionário, do meu colaborador. Como é que fica isso? Para evitar aquela famosa, né, em casa de ferreiro espeto de pau. Então, eu estou protegendo o cara lá fora, mas aqui dentro estou invadindo meus funcionários, eu estou sendo um intrusor da privacidade dele. Pode isso? A gente vai descobrir se pode e como pode, principalmente. Depois dessa aula, a gente vai ter o diagnóstico, para a gente entender de cada um. Isso vai ser feito, lógico, através de meios tecnológicos, já que a gente está na seara da tecnologia. A gente vai ter um input de vocês, de todas as informações e das questões que mais lhe perturbam. Por isso, a fala bastante inteligente do professor Ilomar acompanha isso aqui, a comparar o curso com uma espécie de consultoria, no sentido de que a gente vai entender um pouco de cada um, o calo que está doendo. E aí, com base nesse diagnóstico, que vai ser uma aula 100% prática, vai ser o dia que a gente vai arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, literalmente dito, e a gente vai poder abordar essas questões de ordem prática, para, a partir daí, elaborar um checklist específico para cada um dos participantes do curso, que vai ser um checklist que vai te dar a capacidade, primeiro, de melhor redigir e melhor operacionalizar a sua política interna de gestão de proteção de dados, né, para estar 100% adequado à LGPD, e também de qualificar quais as atribuições do encarregado de dados, o DPO, e o que seria necessário para exercer essa função. E, lógico, com base nisso, também vai ter um parâmetro melhor para decidir se é fundamental contratar alguém de dentro da empresa ou alocar alguém de dentro da empresa para essa função, ou talvez terceirizar esse serviço
para uma pessoa jurídica ou um profissional autônomo fora do grupo, fora da empresa. Entre as aulas, nós teremos aí 4 sessões de plantão de atendimento, onde eu farei o atendimento, não vou delegar isso para ninguém. E aí eu vou estar aberto a todo tipo de pergunta, de questionamento, de aprofundamento de tema, lógico, voltado para a área acadêmica. Isso aí tem que ser bastante claro, voltado para a matéria que foi dada. A gente não pode extrapolar outros temas, sob risco de cometer algum ilícito aí de exercício legal de profissão ou coisa parecida. É voltado para a área da LGPD, é voltado para a área da LGPD, de como ela se aplica e de como ela evolui dentro do setor médico hospitalar. Bom, ao final do curso, dentro de um critério de notas aí, que é elaborado pelo Instituto, um critério bastante elevado, a nossa régua não é uma régua baixa, é uma régua alta, mas isso só vem a beneficiar os participantes do curso, nós teremos uma certificação. E aí você vai ter a possibilidade de se qualificar academicamente e profissionalmente, né? Então, lembrando aí que o nosso curso tem esse viés não só educacional, mas técnico-educacional, que vai te deixar, em termos de empregabilidade, seja para buscar uma nova oportunidade, ou seja para você poder alçar voos maiores dentro da instituição onde você já se encontra, te gabarita. Então, a ideia é essa. A ideia é levantar a régua, não só dos profissionais que trabalham com privacidade de dados que vão participar do curso, mas do mercado como um todo. Né? A ideia nossa também tem esse propósito ideológico, né, de melhorar o mercado, de melhorar as melhores práticas do mercado em termos de gestão de privacidade de dados. Bom, é isso. Muito agradecido pela oportunidade de estar aqui. Eu quero lembrar que eu trabalho com isso como professor, eu sou entusiasta do tema, trabalho com isso desde os anos 2000, fui diretor de banco, então trabalhei bastante com a parte de sigilo bancário. Eu tive uma empresa de certificação digital na Bélgica, nós prestávamos serviço para a OTAN, que é o Tratado da América Tratado do Atlântico Norte, para outras instituições, era a certificação digital que você tem hoje, né? O PKI, que é o Public Key Infrastructure, infraestrutura pública de chaves, que nada mais é do que a questão da encripção dos dados, né? Para você ter uma comunicação segura entre os pares. E desde aquela época eu enxergava bastante esse confronto, essa confluência entre direito e tecnologia. O direito ele sempre corre atrás para tentar regrar a tecnologia, e é uma corrida penosa, porque ele nunca chega. Eu costumo brincar que a tecnologia é o Papa-Léguas e o direito é o pobre coiote. Então, eu costumo defender que as leis, para elas poderem estar compatíveis com os avanços tecnológicos e a evolução social, que é o que se busca, né, tendo como fim a paz social, as leis elas têm que ser o mais principiológico possível, porque ela consegue se adaptar às novas realidades que se transformam tão rápido. Para a gente não ter o risco de acontecer o que aconteceu com a nossa pobre Constituição de 88, que com 32 anos, um pouco mais de 32 anos, já estão pensando em fazer uma nova. Por quê? Porque era uma Constituição que ela foi bastante soberba no sentido de querer prever e determinar detalhes da vida. Ela foi criada aí com mais de 280 usos da terminologia garantia. Eu garanto isso, eu garanto isso, eu garanto isso, eu garanto aquilo. E só 13 aplicações da palavra dever. Então, falar o que deve ser feito, beleza, mas falar como deve ser feito, a Constituição não fez. Então, a gente não quer ingerir no mesmo erro, por isso que aqui, no Instituto do Conhecimento do Saber Fazer, a gente vai passar para vocês o que vai ser feito, o que deve ser feito e como deve ser feito. É isso. Então, meu agradecimento ao professor Wilomar pela oportunidade, aos colegas do Instituto, e um prazer grande em reencontrá-los no futuro próximo para a gente começar o nosso curso de Lei Geral de Proteção de Dados voltado para o setor médico hospitalar. É isso. Legal. Muito bom, professor. Muito bom, doutor Daniel. Excelente.